Então eu fico preocupado nos dois aspectos. Eu me preocupo nesta coisa de Jesus sair do templo, literalmente falando, as quatro paredes, e me preocupo de Jesus sair do templo, que sou eu, o templo do Espírito Santo, a morada, a habitação, a casa de Deus. Aí está a minha preocupação. Eu tenho que saber, eu tenho que ser sensível, eu tenho que estar em um lugar aonde Jesus está. Eu tenho que saber que realmente Jesus está aqui nesse local, mas eu tenho que saber também que Jesus está na minha vida individualmente falando, que Jesus está na tua vida individualmente falando, para não cairmos no mesmo engano que caiu Sansão. A Bíblia diz que quando Dalila gritou: Sansão, os filisteus vêm sobre ti, Sansão se levantou e disse: sairei desta vez como dantes, e já me livrarei de todos eles. A Bíblia abre um parênteses e diz assim: porém Sansão não sabia que o Espírito do Senhor já se tinha retirado dele. É a pior coisa que existe quando Jesus vai embora do templo. É a pior coisa que existe quando Jesus sai do templo. Eu não quero congregar em uma igreja que Jesus não está nela. Eu não quero congregar em uma igreja que Jesus não participa dela. Eu não quero congregar em uma igreja que Jesus não é o dono dela. Eu não quero congregar em uma igreja que Jesus não seja o centro das atenções nela. Eu não quero congregar em uma igreja em que Jesus seja a prioridade nela. Eu quero congregar em uma igreja onde o centro das atenções é Jesus, aonde a prioridade é Jesus, aonde o dono é Jesus, aonde quem manda é Jesus, aonde quem pode é Jesus, aonde quem fala é Jesus, aonde quem opera é Jesus, aonde quem batiza é Jesus, aonde quem renova é Jesus, aonde quem salva é Jesus, aonde quem enche é Jesus, aonde quem expulsa demônios é Jesus, aonde quem faz maravilha é Jesus, aonde quem se manifesta é Jesus, o Senhor da igreja. E eu quero mostrar basicamente para vocês aqui alguns privilégios que desfrutamos quando Jesus está no templo. E depois quero mostrar para vocês terríveis consequências que vêm quando Jesus sai do templo. Começamos primeiro pelo aspecto positivo. Quando Jesus está no templo, desfrutamos o primeiro privilégio. Qual é o primeiro privilégio, pastor? O primeiro privilégio que temos quando Jesus está no templo é: quando Jesus está no templo, regras são quebradas. Quando Jesus está no templo, regras são quebradas. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com regras quebradas? Porque as regras servem como compêndio de organização. Eu sei, as regras servem para impor limites. Eu sei, as regras servem para determinar princípios. Eu sei, mas quando eu digo que quando Jesus está no templo, regras são quebradas, eu estou falando de alguém que sempre foi especialista em quebrar regras. Eu ficaria a noite inteira falando para vocês de regras que Jesus quebrou, mas eu quero dar apenas 2 exemplos e já é o suficiente. O primeiro exemplo de regra que Jesus quebrou foi quando ele estava subindo para uma festa, e não sei o que foi que houve, por qual razão ou motivo, que Jesus muda o seu trajeto de maneira inesperada e chega até o tanque de Betesda. Todos vocês conhecem a história do tanque de Betesda. O paralítico, 38 anos, sobre uma cama, aguardava o momento do seu milagre, mas pelo que diz o texto, seria impossível aquele paralítico receber o seu milagre, porque o tanque de Betesda proporcionava milagres para os doentes que ali estavam,
mas algumas condições eram impostas, algumas regras eram estabelecidas e precisavam ser obedecidas. Tinha que ser o primeiro que entrasse na água após o seu agitamento, de tempos em tempos, daquele anjo que descia. O paralítico não tinha amigo, quando ele mesmo disse, não tinha pai nem mãe, ninguém por ele, ninguém que cumprisse a regra por ele. Eu vejo este paralítico como alguém que, para receber aquele milagre, precisaria da presença de alguém que seguisse as condições impostas pelo tanque para ele ser curado. Jesus chegou diante deste homem, não quis nem saber qual eram as condições, não perguntou quais eram as regras, não perguntou o que tinha que ser feito. Jesus chegou para este homem e fez-lhes uma pergunta: queres ser curado? Quando Jesus perguntou, queres ser curado? O paralítico foi querer contar história para Jesus, dizer para ele que querer ser curado ele queria, mas não tinha condições de cumprir aquelas regras, de obedecer aquelas condições pré-estabelecidas, e que não só tinha ninguém, como também ele mesmo não tinha condições de entrar e nem ninguém para colocá-lo lá. Jesus nunca dependeu de água para fazer milagre, Jesus nunca dependeu de anjo para fazer milagre, Jesus nunca dependeu de copo d'água em cima de rádio para fazer milagre. Olhou para ele e disse: eu estou te perguntando se você quer ser curado. Queres ser curado? Então levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Jesus não precisou das regras do tanque de Betesda, mas eu vou contar o segundo exemplo. Deste segundo exemplo que eu falo de regra que Jesus quebrou, de todas as regras, este, na minha opinião, é o mais espetacular. Este, na minha opinião, é o máximo. Este, na minha opinião, é o tudo que Jesus deu. Quando Jesus estava crucificado entre dois ladrões, sendo zombado, sendo escarnecido, vilipendiado, maltratado, seus algozes o amaldiçoando, zombando e criticando, Jesus esvaindo-se em sangue, uma coroa furando o couro cabeludo de sua cabeça, já tinha apanhado cravos de 10 centímetros nas mãos e nos pés, esbofeteado, pálido, cariavérico, os olhos inchados, a face vermelha de tanto apanhar, com o punho fechado e com tapas abertas como Jesus, de mãos abertas como Jesus apanhou. Quando chegou a hora exata, o momento certo, a Bíblia diz que Jesus olha para o Pai e diz: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quando Jesus disse está consumado, o véu do santuário rasgou-se de alto para baixo. Segundo as tradições em assunto judaico, o véu do templo de Herodes possuía cerca de 10 centímetros de espessura, era de um material bem resistente, e nenhum par de boi podia rasgá-lo, muito menos de cima para baixo. Jesus fez uma quebra de regra tão espetacular, que ele quebrou só com seu brado: está consumado. Rasgou-se o véu do santuário e abriu-se o caminho para que eu e você pudesse entrar. Aqui está o encanto do cristianismo, aqui está o encanto do evangelho, porque quando eu leio, ou todas as vezes que leio, ou todas as vezes que falo isto, aí eu tenho mais base ainda para bater
neste evangelho frajuta, neste evangelho determinista, neste evangelho que parece mais misticismo e paganismo do que o evangelho de Cristo propriamente dito. Essa ideologia da doutrina da prosperidade, que para o homem ser abençoado precisa dar envelope, precisa pisar em cima de sal grosso, precisa colocar galho de arruda atrás da orelha. Escute, meus senhores aqui presentes esta noite: Jesus é Jesus e ponto final. Jesus é Jesus e acabou. Quando eu leio que o véu do santuário foi rasgado, eu quero dizer que Jesus quebrou as regras impostas pelas religiões tradicionalistas, impostas pelas religiões pagãs e místicas. Aqui eu tenho base para dizer que o Brasil precisa não é de copo d'água em cima de rádio. O que o Brasil precisa não é de galho de arruda atrás da orelha. O que resolverá o problema da nação brasileira não é ferradura atrás da porta. O que resolverá o problema dos brasileiros não é andar em cima de sal grosso, não é subir escada de joelho, nem joga água no cruzeiro. O que resolve o problema da nação brasileira não é Paulo, nem Maria, nem mariolatria, nem catimbó, nem ergue, nem umbanda, nem quimbanda, nem zoroastro, nem Orfeu. O que resolve o problema da nação brasileira não é Buda, nem Platão, nem Sócrates, nem Aristóteles, nem Maomé. O que resolve o problema do Brasil é Cristo. Aleluias, aleluias, aleluias. É por isso que Jesus é o maior homem de toda a história da humanidade. Ele é o maior homem da história da humanidade. Meu querido amigo pecador, você que ainda não é cristão, você que não entregou a sua vida para Jesus, entenda-me por favor, entenda-me por gentileza. Talvez se você estiver no templo ou estiver assistindo-nos pela internet, entenda-me pelo amor de Deus. Eu não estou criticando a tua crença, eu não estou condenando a tua religião, eu não estou dizendo que a nossa religião é a melhor, eu só estou dizendo que Cristo é a salvação para aquele que crê. Cristo! Jesus quebrou as regras. Aí sabe o que é que eu fico estarrecido, senhores? Eu fico estarrecido com os pregadores da doutrina da prosperidade, que há algum tempo estava só nas igrejas neopentecostais. Mas pasme os senhores, pastor Sirval, que agora na nossa igreja também, nas Assembleias de Deus, já tem pastor pregando isto, trazendo isto para o nosso meio. E agora estão entrando com uma tal de campanha de quebra de maldição. Eu não acredito nisto, minha gente. Eu não quero este evangelho, esse evangelho de quebra de maldição, de copo d'água em cima de rádio. Eu não quero ele não serve para mim. Não é este o evangelho de Cristo, não foi isto que Jesus ensinou. Pastor, não seja tão radical assim, porque o ímpio precisa quebrar a maldição, sim. Tá certo, eu posso até concordar até certo ponto. Como pecador, maldições do pecado estão sobre ele. Porém, ele não precisa também de campanha de maldição. Não precisa, porque a maior campanha para quebrar maldição, Cristo fez no Calvário. O pecador quer quebrar maldição, é fácil. O que quebra maldição na vida do pecador é levantar a mão, aceitar Jesus como Salvador. E se ele fizer isto, a maldição está quebrada. Paulo disse ao carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. Romanos capítulo 8 verso 1, Paulo disse: portanto agora nenhuma condenação
para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se eu sou crente, lavado no sangue, redimido pelo sangue, restaurado pelo sangue, restituído pelo sangue, justificado pelo sangue, não tenho medo de maldição. Pode colocar o nome na boca do sapo, não há condenação. Pode fazer macumba com galinha preta, não há maldição. Pode acender vela amarela, vela vermelha, pode acender vela de 7 dias, não há maldição. Pode chamar Xangô, não há maldição. Pode chamar Preto Velho, pode chamar Maria Mulamba, pode chamar Pombagira, pode chamar feiticeiro, catimbazeiro, pai de terreiro, não há maldição. Jesus Cristo é maior. Jesus quebrou as regras, meus queridos. Não há maldição para aqueles que crê e confia no sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Então, mais uma vez eu vos digo que aqui não tem regra alguma. Jesus deixou o caminho aberto, o caminho livre acesso para entrarmos. Não é que eu tenho que ir lá porque o reverendo fulano de tal me disse que eu tenho que passar lá no corredor dos não sei quantos apóstolos, que eu tenho que pisar em cima do sal grosso. Não é que eu tenho que carregar este galhozinho aqui atrás da orelha. Nós não servimos ao paganismo. O nosso Cristo é vivo, ressuscitou e está presente aqui esta noite para nos dar completa e total vitória. A segunda regra que Jesus quebrou, ou seja, o segundo privilégio que temos quando Jesus está no templo, é que quando Jesus está no templo, há virtude. Quando Jesus está no templo, há virtude. A palavra virtude tem dois sentidos dentro da Bíblia. A palavra virtude fala de qualidades de uma pessoa. Foi por isso que Salomão fez aquela pergunta: mulher virtuosa, quem a achará? Ele estava se referindo às qualidades de uma mulher. Mas virtude na Bíblia também fala de poder. É por isso que em Atos capítulo 1, verso 8, Lucas registrou as palavras de Jesus quando ele disse: mas recebereis a virtude do Espírito. Traduzindo, mas recebereis o poder do Espírito, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, em toda a Judeia e até os confins da terra. Então, virtude na Bíblia fala de poder, e todas as vezes que Jesus entra no templo, há virtude, há poder. Então não se admire porque aquela moça passou aqui desmaiada. Então não se admire porque um jovem pula, levanta a mão, profetiza ou bate o pé. É sinal que Jesus está aqui
aqui. Sabe o que é que estou preocupado nesses últimos dias? A minha preocupação é que alguns congressos, Marcelo, estão ficando monótonos, opacos, apagados, sem a glória de Deus, sem a presença de Deus. Estão fazendo ajuntamento de pessoas por aí apenas para aplaudir o homem, para elogiar o cantor fulano de tal, apenas para pedir autógrafo e tirar foto no final do culto. Mas graças a Deus, a UMADEB ainda tem a presença do Espírito de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Certo dia, Jesus estava no meio de uma grande multidão. Melhor o retorno aqui para mim, por gentileza. Certo dia, Jesus estava no meio de uma grande multidão. Uma mulher que sofria há 12 anos com aquela enfermidade, fluxo de sangue, uma hemorragia que não se estancava nunca, uma hemorragia que durante seus 12 anos de sofrimento gastou seu dinheiro, procurou os melhores médicos da época, mas não foi curada. Aquela mulher ouviu dizer que Jesus Cristo, aquele que quebra regras, que Jesus Cristo, aquele que levanta defunto, que Jesus Cristo, aquele que cura e não cobra porque curou, que Jesus Cristo, aquele que faz o milagre, estava no meio daquela multidão. A mulher disse: eu vou entrar no meio da multidão, não tem problema se eu não consigo falar com ele, não tem problema se eu não consigo apertar na mão dele. Basta tão somente tocar na orla do seu vestido para que eu seja curada. A mulher entrou no meio da multidão com dificuldade, tocou na orla do vestido de Jesus. Quando Jesus sentiu o toque, eita, pastor Pedro Cardoso, eita maravilha, parece que eu vejo Jesus com aquela fala mansa, com aquela fala suave, serena, aquele olhar cativante, aquele olhar de misericórdia, aquele olhar que só ele tem. Parece que eu vejo Jesus parou a mensagem e disse: opa, alguém me tocou. Quem foi que me tocou? Ah, mestre, a multidão é grande, está todo mundo se acotovelando para lá e para cá. Quem é que não foi esbarrado aqui? Quem é que não foi tocado aqui? Mas Jesus é aquele que sempre parou para dar atenção aos desfavorecidos. Jesus é aquele que para tudo para dar atenção aos exauridos, aos marginalizados, prostituta, ladrão, homossexual. Jesus para tudo para dar atenção. Jesus parou para entrar na casa de Zaqueu. Jesus parou para libertar o gadareno. Jesus parou para curar a mulher do fluxo de sangue. Jesus parou para levar o ladrão para o paraíso. Jesus parou para me salvar, parou para te salvar. Eu vou profetizar esta noite: Jesus para tudo para entrar na tua casa, na tua casa. Jesus sempre parou para dar
atenção aos desfavorecidos. Aleluia, aleluia, oh glória a Jesus. Então quando ele está a virtude, Jesus responde: olha aqui, vocês não sabem do que eu estou falando. Eu estou dizendo que alguém me tocou, porque eu quem te toquei. Vá, mulher, grande é a tua fé, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Eu quero abrir um parênteses aqui para profetizar. Não sei qual o teu problema, não sei aonde está a tua dor, nem sei qual é a tua enfermidade. Jesus manda te dizer hoje, aproveita hoje, Ele está no templo. Toca nele, vai sair virtude. Você que assiste pela internet, aí do outro lado, ou na outra América, ou na Europa, ou na Ásia, seja curado agora. Jesus está no templo. Terceiro privilégio: quando Jesus está no templo, há adoração verdadeira. Quando Jesus está no templo, há adoração verdadeira. Jesus falou para a mulher samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e o Pai procura a tais que assim o adorem. Presta atenção, olha na ponta do meu nariz. Se Jesus falou verdadeiros adoradores, é porque no mínimo existe os falsos adoradores. Eu posso te dar algum exemplo deles. São aqueles que têm o mesmo comportamento de Nabucodonosor. Tudo que faz para ser elogiado. Tudo que faz para se aparecer. Eu quero crer que no congresso da Almadeb não tenha ninguém querendo fazer nada para se aparecer, porque quem é verdadeiro adorador faz, mas a glória é para ele. Faz, mas a honra é dele. Faz, mas o louvor é para ele. Verdadeiros adoradores. Aí sabe o que foi que Paulo disse lá na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 1? Paulo escreveu: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional é culto com raciocínio. Culto com raciocínio é culto com inteligência. Culto com inteligência é culto com emoção, mas é culto com razão. É culto com razão, mas é culto com ética. Estas três coisas, esses três ingredientes estão presentes no culto racional: razão, emoção e ética. Verdadeiros adoradores